Ó, eu costumo dizer que o programa não é para golpista. Não é. Vocês têm já, por que precisa vir aqui? E pior que às vezes vem, hein? Ai, eu quero ir lá e quero que você defenda a golpe. Não vai acontecer. Não vai acontecer, não quero frustrar ninguém, né? Ah, mas nem assim, pluralismo? Não, golpe não é pluralismo, golpe é crime. Você quer pluralismo que defenda golpe? Vai procurar então o pluralismo que defenda o Fernandinho Beiramar, que defenda o Marcola e que defenda golpista. Aqui, não. Aqui é democracia. Dentro da democracia, as pessoas divergem. Aí sim. Então aí você encontra aqui. Então não é para golpista. Agora o golpista está assim com aquela comichão, porque comichão, Bruno Capozzi, é uma palavra terminada em ão, mas que é feminina. Sim. É a comichão. Se você falar, me deu um comichão, não deu. Aí pode ser outra coisa. Agora, se é aquele je ne sais quoi, assim, aquela ânsia, aí é a comichão. Ah, mas eu sou golpista e tenho, Bob Furuia, uma comichão para aprender. Aí vem pra cá. Pode. Mas de longe, não fica muito bem. Olha aqui. Vamos, como naquele filme, botar um pouco de ordem nos juízos do Senhor e dos senhores. Né? Começaram, vejam só, tão logo veio a público a carta Errei Sim, do Bolsonaro. Errei sim, manchei o teu nome, mas foste tu mesmo culpado. Deixavas no palácio e trocando pelo direito. Tão logo veio o Errei Sim, do Jair Bolsonaro. E aquilo que valeu por um pedido de desculpas ao professor e jurista, como ele chamou ali na carta, Alexandre de Moraes, as hostes bolsonaristas enlouqueceram. Os golpistas tudo ficaram tristes, Bruno Capozzi. Tristes. Nosso líder nos traiu. Ele chamou a gente pro golpe, agora ele abandonou a gente, assim, sabe? Como só faltaram gritar, vada a bordo, né? Como o capitão que abandonou o navio no naufrágio, né? Só que, claro, essa não é uma versão interessante para eles. O capitão derrotado, o capitão que abandonou a sua turma, não, essa versão não é interessante. Então foi preciso, os mais afoitos saíram xingando, teve até um aí, que é um dos investigados, que mandou o presidente tomar caracu. E depois todos eles começaram a pedir desculpa. Ai, desculpa, nós também erramos. Porque aí se criou a teoria sensacional, Bob Furuia, de que tudo isso é uma tática muito inteligente do presidente. Ele está enxergando longe. Olha lá na entendeu? frente. Vocês não estão entendendo nada. Vocês, mídia esquerdista, satélites do PT, e não sei o quê. Entenderam nada. Tá? O presidente, na verdade, é que está no controle de tudo. Tá? Está no controle de tudo. Veio à lume, um vídeo de Onyx Lorenzoni, esse grande pensador, que como grande pensador é um veterinário, considerando que ele também não pratica veterinária, né? Então é só o Onyx Lorenzoni mesmo, né? Dizendo o seguinte: a tese de que o presidente era golpista era da mídia. O presidente nunca foi golpista, tá? O presidente sempre foi uma pessoa boa. Ele nunca falou, por exemplo, que ele poderia romper as 4 linhas. Ele nunca falou que estavam esticando a corda demais e que ela ia arrebentar, né? Ele não falou ao lado de Braga Neto em Brasília que poderia dar a vida.
em nome da sua causa ali, junto com o Braga Neto, aliás. Nada disso aconteceu. Tá? Tudo isso é uma invenção da esquerda. E o presidente, quando faz a sua carta, num lance genial, segundo eles, demonstra que não é golpista. E ele tem uma tática, que um dia a gente vai entender. Que tática é? Não se sabe. Junto com isso, veio um outro texto que também circulou adoidado, que é o seguinte. O presidente, na verdade, teria manobrado Michel Temer e Michel Temer teria manobrado Alexandre de Moraes, um acordo teria sido costurado e o presidente seria o grande vitorioso. E aí a imagem que se usou é a seguinte: há um cão raivoso, essa imagem está escrito lá, há um cão raivoso lá no Supremo, que é o Alexandre, e para controlá-lo é preciso falar então com o dono do cão, que seria o presidente Michel Temer. O que lhes parece? E aí, o presidente falou e está tudo certo. E um grande acordo teria sido costurado. Não se fala qual. O ministro Luiz Eduardo Ramos, por exemplo, obviamente veio endossando a tese do Onyx. Então, veja, é uma coisa organizada. Inclusive, ela chega a pessoas disfarçadas de jornalistas também, né? Então, diz o Luiz Eduardo Ramos, o presidente Jair Bolsonaro sempre disse que jogaria nas 4 linhas da Constituição. Gente, ele nunca ameaçou romper as 4 linhas, tá? Nunca, nunca. Isso Imagina. foi delírio do Bruno Capozzi. Mesmo assim, seus opositores o chamavam de antidemocrático. É a velha tática esquerdista. Acuse-os do que você é. Isso aqui é um negócio que o Olavo de Carvalho introduziu no debate, que o Lenin disse isso, só não dizem que obra do Lenin está dito dessa maneira. Né? Porque quem costuma acusar os seus adversários precisamente daquilo que ele é o Bolsonaro. A menos que o Bolsonaro tenha virado leninista. Né? Então, é isso. Era uma grande conspiração da esquerda, esse papo de que o presidente era golpista, nunca foi, invenção dos esquerdistas, tanto é que fez a carta demonstrando que a esquerda estava errada, como se fosse só a esquerda que estivesse apontando isso, né? E o presidente teria saído por cima, com um grande acordo com Alexandre de Moraes. Bom, isso é falso. Isso é falso. Nessa primeiríssima parte do meu editorial, ou essa primeiríssima parte, eu encerro com uma informação. Eu conversei hoje com o ex-presidente Michel Temer. E eu fui direto. Disse, presidente, o que aconteceu? E ele me relatou o que aconteceu. Eu perguntei, que é um trabalho, é uma tarefa de jornalista. Estamos falando em on ou em off? Ele falou, não, pode publicar. É on. O presidente me procurou. Eu disse a ele que era preciso pacificar a nação, sugeri termos de um documento. Esse documento existiu, ele queria conversar com Alexandre e ficou claro que uma condição para a conversa era antes o documento. O presidente não impôs nenhuma condição ao Alexandre. Se trata de falar em imposição de condição, foi o contrário. O Alexandre pediu, o querido Capozzi, a declaração impressa. Só acredita em declaração impressa. Em matéria de Bolsonaro, tem que ter declaração impressa. Nem que seja eletrônica aqui, mas tem que ter. Quais são os termos? Conhecedor dos termos, o Alexandre conversou. E foi isso que aconteceu. Uma conversa
em viva voz com Michel Temer, Alexandre de Moraes e o presidente, em que não se tocou em concessão de nenhuma natureza. O que o Alexandre falou foi óbvio. Eu tomo decisões técnicas segundo a orientação da lei. E é isso. Qualquer outra ilação de acordo, eu já vou falar aqui do que circula por aí, é pura conversa fiada. Então, isso não aconteceu.